boa ver vocês aqui. Logo, logo iniciaremos, deu tudo certo. E estamos aí lidando com as tecnologias, né? Nesse momento para trazermos a discussão sobre interdisciplinariedade. Temos o nosso convidado, o professor Adriano Laurentes, do IFSC Campus Chapecó. Estamos nessa live, né, pela rede dos Institutos Federais de Santa Catarina, onde nós convidamos os servidores, docentes, técnicos administrativos, educacionais, né, todos que atuam na área da educação. Os alunos também foram convidados para acompanhar essa discussão. Agradeço aí a professora Andréa Becker, que nos deu muito apoio, o professor Giovanni, o professor Paulo, né, para que esse momento aconteça de uma forma bem produtiva, bem elucidativa, que a gente possa discutir essa temática e agregar aí no nosso conhecimento, na nossa trajetória. Logo, logo chamarei então o professor, vamos ver se o professor já está aqui. Professor Adriano, onde está o professor? Vou puxar aqui o Adriano. Logo, logo ele entra aqui para conversar conosco. O professor Adriano pode encaminhar a solicitação aqui para a gente fazer a discussão hoje sobre interdisciplinariedade, ensino face ao Covid-19. Pessoal aí que está acenando, tudo bem, pessoal? Temos 21 nesse começo da live, tá ótima a participação. É isso aí, pessoal, vamos aproveitar. Achei o professor Adriano, coisa boa, professor. Professor Adriano, só envia o convite para a gente, que aí você já entra aqui conosco. Vamos chamar o professor Adriano. Vamos aguardar que o professor Adriano nos envie o convite. Estou tentando puxar aqui o professor Adriano. Vamos lá, Adriano. Professor Adriano, para participar. Já estou adicionando. Então, logo, logo, professor, já está? Deu certo. Boa noite, professor Adriano. Tudo bem, professor? Tudo bem? Coisa boa, satisfação. Foi tranquilo para acessar, professor Adriano? Então, nós estamos nesse momento, né, de isolamento, estamos fazendo essa live a domicílio, temos aí 26 participantes, está muito bom, assim, para início, né? E quero agradecer, professor Adriano, o aceite de estar aqui conosco. Então, vou me apresentar, sou a professora Giane Carvalho, docente no IFSC Campus Gaspar. O professor Adriano Laurentes logo, logo vai se apresentar, é nosso convidado, assim como a professora Ana Maria Bon, que também em seguida vai estar conosco, né, nesse tempo aí de 1 hora que nós temos, vamos dividir as falas, eu estarei mediando a conversa, né, e é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, professor. Coisa boa estar com chimarrão também, já dá já um clima lá do oeste de Santa Catarina, né? Aqui ainda está frio. Tá frio. Fica à vontade, professor. Uma satisfação. Eu fico no aguardo, assim que você quiser, a gente pode começar a conversar, e, enfim, já agradeço aí o convite do NEAV, né, seu, da Ana, enfim, Campus Gaspar, e cumprimento todos que estão nos acompanhando. Obrigada, professor. Nós, então, trouxemos a proposta, né, temática, bem elucidativa para esses momentos que nós estamos enfrentando de pandemia, né, que é a questão da interdisciplinariedade. E nós temos várias discussões no campo da educação, a gente ouve falar de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, porém a gente percebe que ainda há uma preocupação de evidenciar e colocar em prática as questões relacionadas à interdisciplinaridade, sem perder de vista, claro, outras perspectivas, né? O nosso recorte hoje é sobre interdisciplinaridade
e ensino face ao Covid. Então, professor Adriano, se você puder nos trazer, né, fazer alguns comentários em relação ao conceito de interdisciplinaridade, de que forma você compreende a interdisciplinaridade na perspectiva teórica, né? Para todos que estão nos ouvindo, tanto docentes, discentes e profissionais da educação como um todo, né? Bom, Jenny, então, novamente, obrigado, e dizer que esse tema da interdisciplinaridade é um tema que eu tenho trabalhado já há um bom tempo, e assim como vocês em Gaspar e outros colegas de outros lugares têm tentado colocar em prática, né, no dia a dia, né? Ao mesmo tempo, eu sou professor do mestrado Pro PPT, que o IFSC é um dos locais que oferta, e trabalho com um componente no Pro PPT chamado esse campo da interdisciplinaridade, né? Então, eu queria, na minha participação, eu gostaria de que a gente dividir ela em 3 momentos, né? Um primeiro momento, talvez esse agora, e aí fico assim à disposição até para você fazer as mediações com a professora Ana, né, e tal. Mas nesse primeiro momento, trabalhar essa questão conceitual para a gente falar, bom, para a gente entender do que a gente está falando quando nós usamos esse termo. Será que a gente usa com a mesma perspectiva? Porque há muitas perspectivas, né? Esse é o primeiro ponto, né? Qual a perspectiva que a gente entende por interdisciplinaridade? O segundo ponto é o que o contexto da pandemia nos traz e nos ajuda a fazer a reflexão do ponto de vista desse conceito que a gente defende. Como a gente operacionalizar nesse contexto e quais são os limites, né, nesse contexto. Também nesse ponto, assim, quais são os pressupostos da interdisciplinaridade que eles valem para além do contexto, eles valem para um contexto de ensino remoto, mas também valem para as questões do trabalho presencial, né, das aulas, quando a gente, né, na qual a gente não está tendo, mas quando a gente tiver, também vale. E, por fim, né, que possibilidades a gente tem, né, de pensar a interdisciplinaridade, seja no contexto da pandemia, seja no contexto pós-pandemia. Então, no primeiro momento, eu acho importante a gente trabalhar com o conceito, até porque, às vezes, a gente corre o risco de usar o termo como um jargão, né? Um termo que muitos usam numa perspectiva de o termo da moda, né? Uma moda que já dura bastante tempo, mas assim, a gente está tentando efetivar há pelo menos 50 anos que tem sido debatido esse tema, né? Esse tema de forma mais geral, né? Seja do ponto de vista das universidades, seja do ponto de vista das escolas. E das escolas, o debate de efetivação é algo que é mais recente ainda, eu diria que aí do contexto dos anos 80, não que não se fizesse o que a gente chama de interdisciplinaridade antes, mas tentar fazer usando esse conceito, né? Isso é algo que tem se efetivado especialmente mais recentemente, do ponto de vista histórico, né? Então, a primeira coisa em relação ao termo é que a gente entende, né? Eu entendo interdisciplinaridade com base num conjunto de autores que compreende que a interdisciplinaridade é uma possibilidade de a gente compreender a sociedade e a natureza em sua totalidade. Ou seja, para compreender como a sociedade funciona, como a natureza se estrutura, como, enfim, a realidade específicos são importantes, mas eles isoladamente não nos dão a possibilidade de ler a sociedade, a natureza, a realidade. Então, o conceito de interdisciplinaridade que eu acredito é justamente esse, né? É aquele que permite a gente compreender, vamos dizer assim, a realidade concreta, né? O professor David Frigoto, ele tem uma perspectiva que é a que eu defendo, interdisciplinaridade, que trata a interdisciplinaridade como muito mais que a soma das partes. Às vezes a gente usa esse termo e a gente diz, vamos fazer uma ação interdisciplinar. Então, junta aqui, junta ali, junta lá, e aí estaríamos fazendo interdisciplinaridade.
É o que se confunde muito, né, Adriano, com multidisciplinaridade, né? Nessa linha. Às vezes é uma justaposição de disciplinas, né? Uma perspectiva multidisciplinar. Você está no mesmo espaço, mas não necessariamente está junto no mesmo projeto. Ou seja, a interdisciplinaridade pressupõe um projeto em comum, né? Objetivos em comum, um trabalho pensado de forma comum. Então, o professor Frigoto diz assim, olha, a realidade não se conhece pela soma, simplesmente. Segundo ele, está ligada a uma totalidade. Então, mais do que conhecer e juntar as partes, a gente precisa compreender qual é a relação que se estabelece, como a gente pode estabelecer a relação entre diferentes partes de uma mesma situação. E a parte não é... Seria como um caminho para buscar uma unidade do conhecimento, né? Ela tem um sentido. Eu queria só aproveitar, aqui nós temos a presença da professora Ana Paula, diretora do Campus Gaspar. Gostaria de fazer aqui a leitura, né, que ela colocou, que a vida não cabe em caixas. Só pra, e aí vai ao encontro do que você está dizendo também, né, porque não a questão de olhar para o processo de ensino-aprendizagem fragmentado, né, em partes, em caixinhas, né. Porque acho que a gente entende que é uma busca de uma unidade, né? Um todo. É uma unidade difícil, né? É uma unidade porque a gente o tempo todo está buscando a unidade, mas ela foge da gente, né? Porque quando a gente fala do conceito de totalidade, por exemplo, que é um conceito que é, vamos dizer assim, num termo mais popular, ele é um conceito irmão, próximo, né? É da mesma família, mas ao mesmo tempo é diferente, né? Da interdisciplinaridade. Quando a gente fala em totalidade, a gente fala que a totalidade é a conexão das diferentes partes. Só que as partes o tempo todo mudam, né? Então, portanto, a totalidade também muda. Quando a gente pensa no ensino interdisciplinar, é a mesma coisa. A interdisciplinaridade, ela é essa totalidade, né? E a vida, o tempo todo a gente está dando respostas para situações concretas. Agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação diferente que as respostas que a gente tem que dar são diferentes, né? Então, a perspectiva de interdisciplinaridade, ela precisa manter essa ideia de unidade, mas sempre pensando que a realidade e o contexto que a gente vive é muito dialético, é muito dinâmico, né? Ele muda a todo tempo, né? Então, esse conceito é importante, né? De que a gente não pode pensar a interdisciplinaridade apenas do ponto de vista metodológico. Eu estou falando agora de uma perspectiva filosófica da interdisciplinaridade. Ela deve orientar, isso na minha perspectiva, orientar o nosso trabalho, ou seja, o que a gente quer. E aí a gente caminha para outra dimensão, que é a dimensão do fazer, mas orientado até de querer resolver questões muito práticas, né? A gente tende muito a focar na dimensão da interdisciplinaridade como forma, como método, como uma maneira de fazer. Essa maneira de fazer é importante. A gente está fazendo, a serviço de quem a gente está fazendo, né? Ela se perde numa perspectiva apenas didática. Fica sem propósito, né? Tem uma autora Franco que eu gosto muito também, que ela fala que o ato de educar, o ato por si só não se sustenta, né? Então, como você está colocando, né? Precisa haver propósito nesse processo. Eu gostaria de aproveitar, Adriano, e dar um aceno aqui para o professor Gariba, que nos mandou um abraço. O professor Gariba é nosso reitor eleito democraticamente, que está aqui nos acompanhando. Um abraço, professor Gariba, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, né, para essa discussão. Muitos aqui estão se manifestando, posso Gariba reitor já também, muito importante esse movimento aqui de apoio, né, professor, até porque você também está nessa equipe, né, então é um trabalho aí coletivo. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando e apoiando a democracia no Instituto Federal de Santa Catarina neste momento. Muito interessante isso que você está colocando, o professor Adriano, de pensar, né, a educação como um processo contínuo, com propósitos, né? E aí eu vejo que essa questão da totalidade, ela também implica uma perspectiva que a gente tenha em mente a teoria e a prática, né? A reflexão e a ação, e a ressignificação, tanto da reflexão quanto da ação, né?
nessa linha, eu também compartilho muito com essa visão do professor Gaudêncio Frigoto, que nos esclarece bastante, né, Adriano? Sim. E, também queria dizer que a gente está, né, na condição aqui de reitor, pró-reitor de ensino eleito e, enfim, parte de uma equipe que está lutando pela democracia, né? E é difícil a gente fazer um debate também sobre interdisciplinaridade na totalidade, não compreendendo as dimensões políticas do fazer docente e do lugar onde a gente está, né? Então, a interdisciplinaridade pressupõe também uma dimensão que é uma dimensão que a gente pode chamar de dimensão ético-política, ou seja, estar numa perspectiva interdisciplinar significa também assumir posições, né? E aí não há como separar o fazer docente do docente que luta, inclusive, pela democracia, né? Essa dimensão da interdisciplinaridade, trazida pelo Frigoto, outros autores trazem também, um professor da UFSC, que hoje é aposentado, o professor Juarez Thyssen. O professor Juarez tem um conjunto de textos que falam sobre o tema, e ele diz assim que muitas vezes a gente usa o termo interdisciplinaridade apenas como um rótulo, né? Como alguma coisa que parece colocar ali uma etiqueta, né? Mas que no fundo não se efetiva tal como a gente muitas vezes coloca. E ele chama atenção para o perigo de a gente usar esses rótulos, porque às vezes o rótulo ele parece ser alguma coisa que não é. Então, o que a gente tem hoje, do ponto de vista da interdisciplinaridade, são várias perspectivas, e muitas delas acabam levando a perspectiva da interdisciplinaridade apenas para uma dimensão muito, muito do fazer, e acaba até individualizando essa dimensão do fazer, né? Que é, assim, ser interdisciplinar é como se dependesse apenas de ferramentas, da boa vontade das equipes docentes. Claro que depende de tudo isso, né? Mas a interdisciplinaridade é muito mais do que isso, segundo aquilo que a gente tem discutido até aqui, né? Então, ela é muito mais do que forma. Então, a pergunta nesse primeiro aspecto, né, em relação ao conceito, de fato, por que a gente quer trabalhar interdisciplinarmente, né? Antes da pandemia, por que a gente gostaria, ou a gente trabalhava interdisciplinarmente? Por que a gente quer trabalhar agora, né? Qual é o contexto que a gente está, que a gente quer trabalhar interdisciplinarmente, né? A gente está num contexto, eu, você, a Ana e outros, que trabalham no ensino médio integrado, em que um pressuposto básico do ensino médio integrado é a interdisciplinaridade. É algo que deveria ser cotidiano, mas não necessariamente né? Mas por que é importante? Por que se fala tanto, né, nessa dimensão da interdisciplinaridade? Porque a interdisciplinaridade é justamente a possibilidade de a gente fazer a leitura dos campos do conhecimento, dos temas, sistemas para as questões que a gente pode chamar aquilo que é vinculado à essência dos problemas. Porque a gente tem uma dimensão, às vezes, que ela é apenas do fenômeno, né? Ou seja, a forma como as coisas se apresentam. Então, você não pode se satisfazer só com as coisas se apresentam, porque, às vezes, a forma como as coisas se apresentam é uma forma mascarada, em que não traduz da forma como elas de fato são. Então, o conceito de interdisciplinaridade precisa dialogar com isso, ele precisa ir para ajudar a gente a compreender a essência da realidade social, que é uma realidade dura. Isso, né? Para a gente fechar esse bloco, né, na sequência a gente tem a professora Ana Maria, se o professor pudesse, então, fazer uma reflexão, assim, no sentido de encaminhar para algumas considerações e, se possível, falar dessa questão prática, né, de como, em tempos de Covid-19, a gente pode pensar na aplicabilidade, né, desse processo, tendo em vista a interdisciplinaridade. Se puder fazer umas considerações finais neste momento. Então, eu tenho dois aspectos, né? Um segundo, que é esse do contexto da pandemia, que é uma coisa que a gente, nessa linha, a gente também compreender os discursos e como eles apresentam, às vezes como rótulo, uma preocupação com uma espécie de discurso de que a gente precisa se reinventar, dessa necessidade que se coloca de transferência de responsabilidade do sucesso apenas para os professores, para os estudantes de forma geral, né?
uma preocupação agora com um certo excesso de expectativa com o poder pedagógico das tecnologias, né? Isso foi muito presente nos anos 90, quando a gente começou a falar das tecnologias da educação, e agora a gente tem de novo isso, até para tentar justificar que a gente precisa continuar trabalhando em contato com os estudantes, mas às vezes gera uma certa expectativa de um poder da tecnologia que ela de fato não tem. E uma certa ausência, às vezes, de um debate sobre os limites que a tecnologia também tem, inclusive no contexto da pandemia. Então, as relações, o contexto da pandemia, ele é fundamental porque ele nos traz um conjunto de... Para poder entender a própria pandemia, a gente só entende na perspectiva interdisciplinar. Então, esse é um debate, claro, ele cabe a várias áreas do conhecimento, mas ele tem um debate que precisa de um conhecimento específico para a compreensão, um debate, por exemplo, que vem do campo da saúde, do campo da biologia, enfim, todas as áreas da ciência da natureza, um debate que é fundamental nesse contexto, por exemplo, hoje a matemática, inclusive para a gente conseguir fazer até a projeção de até onde a gente vai, e um debate que se vincula, inclusive, à dimensão técnica, né? Como é o caso, por exemplo, de experiências do Campus Lages, que tem feito a partir do campo da informática, que é um dos cursos que tem aí em Gaspar, feito, usando da matemática, feito projeções e atualizando as informações sobre os números da pandemia e fazendo, inclusive, toda a parte de estruturação de gráficos e tudo mais. Então, não há como compreender a pandemia hoje sem uma dimensão interdisciplinar. Só que a gente precisa, para isso, ter essa dimensão interdisciplinar na perspectiva de totalidade. E a interdisciplinaridade, ela pressupõe o que um autor chamado Bernstein ele chama de limite, fronteira entre campos de saber. Ele chama atenção para isso, mas ele diz que para poder existir a fronteira e trabalhar na fronteira, que é onde está a interdisciplinaridade, é preciso que o campo específico seja forte, é preciso que tenha um conhecimento específico consolidado. Você não pode trabalhar na perspectiva interdisciplinar simplesmente no vácuo. É preciso ter, por exemplo, um conhecimento sólido na área de matemática, na área de biologia, nas áreas... Enfim, para poder fazer o debate da totalidade da pandemia, é preciso valorizar o conhecimento especializado. Às vezes se confunde, né? Que acha que a gente anula o conhecimento especializado, né? Sim, e a gente vê as limitações que a gente tem, né, professor Adriano, incluindo aí uma demanda de qualificação docente, né? A gente está vivendo um contexto em que a educação, no plano, né, político, está sendo cada vez mais desvalorizada. Então, a gente entra num impasse onde a gente percebe a necessidade, né, o caminho a ser colocado, que exige essa qualificação que você está colocando, porém, a gente bate de frente com as dificuldades, com a falta de estrutura, com a precarização do ensino, com os cortes orçamentais, né, com o governo que não tem esse cuidado, né? Então, isso acaba, de certa forma, caindo um peso muito, muito forte nas costas dos professores, né? De todos os profissionais da educação que têm que lidar com essas limitações, né? Infelizmente. Então, é um desafio. Os autores que trabalham com esse tema indicam que assim, não há como a gente avançar, no ponto de vista interdisciplinar, uma escola precária. Não há como a gente avançar interdisciplinarmente com a falta de planejamento pedagógico, sem um planejamento coletivo constante. Então, é isso que eu, inclusive, indicava, né? Quais são os pressupostos que a gente tem para a interdisciplinaridade na pandemia e para além da pandemia, né? Esse é um deles, ou seja, a gente primeiro tem que se perguntar, né? Sempre, na pandemia e depois da pandemia, quais as questões do real que a gente quer explicar ou que a gente quer desvelar, né? Porque me preocupa muito essa ideia agora, por exemplo, de que a gente está trabalhando com atividades remotas e então, de repente, vem o debate da interdisciplinaridade. Não pode ser interdisciplinaridade só para ocupar tempo ou para potencializar tempo para não precisar repor depois. Isso é empobrecer a interdisciplinaridade. Ela precisa ter uma intencionalidade que não se limite a essas dimensões mais operacionais apenas. Se a gente quer uma dimensão interdisciplinar, a gente tem que considerar que os campos do saber,
eles têm o mesmo nível de importância, eles não são um mais importante que o outro, nem na dimensão da técnica, nem na dimensão da formação geral. Ambos são fundamentais para compreender a realidade, porque as partes, né, na sua relação, são fundamentais. Também a necessidade que a gente tem de pensar o todo, né? E como a gente pode pensar o todo, então, nesse contexto? Ou seja, mantendo o planejamento fundamentalmente, pensando para o contexto agora, mas para além do contexto. No contexto agora, ações como essa, por exemplo, né? E o próprio NEAV. NEAV é uma formação que está discutindo agricultura familiar, mas ao mesmo tempo está discutindo interdisciplinaridade, ou seja, permite que você da sociologia, eu da história, a Ana do espanhol, a gente possa estar junto fazendo debate. Esse momento de organização de lives, por exemplo, é fundamental. A gente tem a oportunidade de dialogar entre a gente, trocar experiências, né? Que é muito, muito importante. A gente faz muita coisa, inclusive no Instituto Federal de Santa Catarina, a gente fala pouco sobre o que a gente faz, né? A gente precisa avançar muito, mas a gente tem feito muitas coisas no cotidiano, né? E compreender o que a gente faz ficam muitas vezes invisibilizados, né? Eles Inclusive, de pensar, por exemplo, produções artísticas online, né? E aí nossos estudantes eles são ótimos em todas as plataformas, vamos dizer assim, né? Eles são ótimos do ponto de vista da criatividade, e aqui online também, né? Pensar, porque quando você pensa na dimensão, inclusive, do currículo integrado, você pensa que a formação ampla, a formação da arte, da cultura, ela é parte fundamental da formação do ser humano, né? Então, trabalhar nessa dimensão, a dimensão artística era um excelente ponto de entrada para a gente pensar ações interdisciplinares, né? Enfim, aí a gente tem... Adriano, só um adendo, né? Nesse comentário, como é importante, nessa perspectiva, a gente valorizar todas as áreas. Não se trata de uma disputa entre os campos de saberes, né? A gente entende que quando a gente coloca o ensino na perspectiva da integralidade, a gente considera o campo das exatas, o campo das humanas, não no sentido de um estar sobreposto ao outro, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de rede de institutos federais, muitas vezes tem-se a impressão de que a ênfase é o ensino técnico. Mas quando nós falamos de uma formação humana integral, o técnico ele está lado a lado aos outros campos da ciência. E o que você citou, as artes, as ciências humanas, todos esses campos vão colaborar para uma formação humana na perspectiva da totalidade, né? Acho importante a gente frisar isso enquanto rede de Instituto Federal, porque há muitos anos a gente tem lutado, está lá no nosso PDI, né? Uma formação humana integral, que é diferente daquele ensino estritamente tecnicista, né? E com isso não quer dizer que nós não valorizamos a parte técnica. A gente valoriza tanto quanto, né? Então, acho que esse esclarecimento é bem importante quando, né, aí no complemento das discussões, para a gente entender o nosso espaço, né, enquanto rede que trabalha ciência e tecnologia, né? É um grande desafio, né, professor? Por isso que a nossa luta, quando a gente faz a luta pela interdisciplinaridade, a gente faz a luta pelo ensino integrado, a gente faz a luta pelas condições de trabalho docente, pelas condições de estrutura na escola, a gente faz a luta pela defesa de todas as áreas do conhecimento, né? A gente lutou contra a reforma do ensino médio, que precarizou, que diminuiu o lugar, por exemplo, da arte, da educação física, da sociologia, de tantas áreas, né? Então, não há uma separação, né? Se a gente quer ser interdisciplinar, a gente não pode simplesmente aceitar a diminuição que alguns campos do saber podem ser dispensados, né? Acho que esse é a grande luta que a gente precisa seguir mantendo, e há muito o que fazer. A gente tem muitas experiências no contexto do ensino integrado do Brasil todo que mostram isso, né? Muitos projetos, mesmo agora no contexto online, a gente pode pensar uma série de projetos que podem envolver várias pessoas, várias equipes, né? E que dão respostas à realidade social, e aí, seja na região do Vale do Itajaí, seja na região oeste, porque quando a gente coloca os nossos estudantes e nos coloca em movimento para resolver problemas da realidade e criar problemas, né? Porque às vezes a gente fica muito naquela ideia de só resolver problema, né? A gente tem que também fazer uma formação que permita criar problemas, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente cria aí uma outra dimensão.
que é a dimensão dos coletivos, que vão se fortalecendo, apesar de todas as dificuldades, né? E os estudantes também percebem esse movimento. Então, é um debate que ele está conectado com o todo, né? Ele está conectado com o todo, mas exige que a gente vá fazendo experimentações. E, fundamentalmente, além de fazer, é importante que a gente sistematize as nossas experiências. Então, por exemplo, um exercício nesse contexto agora da pandemia também é sistematizar o que a gente tem feito, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Porque quando a gente sistematiza, ou seja, o que é a sistematização? É aquilo que eu faço para unir as diferentes partes e dar um sentido de totalidade ao que eu vivi, ao que eu fiz, ao que eu experimentei, né? Então, porque às vezes eu vivo tão intensamente que eu não consigo sair dele e perceber onde de fato eu estava quando eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo. Então, o momento agora exige momentos muito importantes assim de sistematização, até para fazer, porque senão isso é o que alguém falou, né? Paulo Freire vive. Paulo Freire vive de fato, e só o fato de estar sendo... Andréia do Jaro, um abraço, professora, os nossos alunos ali, os nossos colegas, alunos, docentes, professora Andréia, pessoal de Florianópolis, a Andréia coordenadora do NEAV também, então estão interagindo conosco, né? E realmente aí faz alusão ao nosso... estimado Paulo Freire, né? Eu estava falando de Paulo Freire porque o Freire diz o seguinte, que a gente não pode cair num ativismo, né? A gente não pode cair num discurso que pode virar só blá, 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 mas também não pode cair num ativismo sem um planejamento. Então, fazer as ações pensando onde a gente quer chegar, ter um projeto, ou seja, o Campus Gaspar tem projetos, né? O curso de informática deve ter o seu projeto, o curso de química no Campus Gaspar deve ter o seu projeto. Para onde vai? O que perspectiva quer? Qual é o lugar da interdisciplinaridade nesses cursos, né? E nesse campus, né? Por que ela precisa existir? É uma reflexão que a equipe precisa fazer, e aí, considerando, no meu entendimento, essas diferentes etapas, né? Não há como avançar pedagogicamente na prática sem priorizar sobre o nosso fazer. Então, eu encerro por aqui, porque eu falo demais, né? A gente fala demais, né? Eu encerro por aqui. Professor, estou assim, um pouco de olho no tempo, né? Porque as lives pelo Insta, elas têm uma limitação que é 1 hora e daí encerra automaticamente. E é uma pena, porque a conversa está muito boa. Com certeza, a gente teria condições de levar essa discussão por um longo tempo, né? Eu estive vendo aqui que nós já tivemos participação de até 39 pessoas que entraram, né, entre docentes, discentes, educadores como um todo, e podemos fazer, então, o desfecho desse bloco para chamar a professora Ana Maria, e aí, se o professor quiser se despedir, né, dar um abraço a todos aí, deixo novamente meus agradecimentos pela sua participação. Sem sombra de dúvida, são excelentes contribuições para essa temática, e espero que a gente possa, em outro momento, levar essa discussão adiante, né, de uma forma ou de outro, diversos caminhos que seja possível nesse momento aí de isolamento, né? E agradecer a todos, nem sempre a gente consegue interagir com todos que estão aqui colocando, mas o que vale é o carinho e a intenção, né? Então, professor, fique à vontade. Eu me empolgo, quando eu trato esse tema, eu me empolgo. É uma pena que essa empolgação agora está sendo dividida com um processo de intervenção, né? A gente podia estar pensando isso enquanto Pró-Reitoria de Ensino, né? A gente está lá, tem uma proposta de criação do laboratório de ensino para experiências inovadoras e tudo mais, mas a gente está aí agora dividido nesse contexto, a instituição acaba vivendo toda essa crise. Eu queria agradecer todas as mensagens de solidariedade e a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar à disposição. Acho muito importante esse diálogo intercampus, sabe? Essa é uma das ações que a gente, assumindo, assim que a gente assumir, a gente quer potencializar, para trocar experiência, para conversar sobre, né? Para a gente poder perceber que a gente tem muitas coisas em comum, né? Então, agradeço a todos e a todas e fico à disposição. Vou acompanhar aqui a minha colega minha conterrânea, na verdade, São Miguel do Oeste, agora está em Gaspar, né? A Ana. Abraço, então, Giane também, obrigado por todo o apoio. Obrigada, e estamos aí na torcida e na perspectiva crítica, né, para que esse processo de intervenção no IFSC cesse o quanto antes. A gente se manifesta na medida do possível, a gente tem consciência da gravidade da situação,
da ilegalidade dessa intervenção, né, porque não tem cabimento o que está acontecendo no Instituto Federal de Santa Catarina. Tivemos também aí o exemplo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, similar ao nosso, né, e é lastimável a gente ver essa postura do MEC no sentido de atropelar todo o processo eleitoral, e a gente está aí, professor Adriano, junto, apoiando a democracia no IFSC, para que tudo isso se resolva o quanto antes, para que a gente volte num novo momento, né? Não vou dizer uma nova que as coisas vão voltar na normalidade, mas que a gente saia desse impasse, porque está sendo forjado uma suposta normalidade que não existe dentro da rede dos institutos federais, infelizmente. E, tirando isso, só boa notícia aqui com essa discussão, foi muito produtivo, professor. Um grande abraço e até mais. Até mais, fica à disposição. Obrigada. Vamos chamar agora. Obrigada, professor. Vamos chamar a professora Ana, que já está aqui. Vamos ver se a prof está aqui para a gente dar continuidade às nossas discussões, né? Então, é um momento com 2 convidados, professora Ana Maria Bonk, vamos chamá-la. Vamos puxar aqui a Ana no localizar, já encontrei. Vamos adicionar a professora Ana. Oi, professora Ana, está conectando, está chamando. Já? Chegou, professora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, prof. Deu certo. Que bom ver meu colega, meu amigo, perfeito, Adriano. Que bom estar com vocês aí, Giane, também, né, nessa fala, uma discussão muito importante nesse momento. E agradecer desde já a participação de todos que entraram, né, alguns com seus compromissos também não conseguiram participar, mas daqui a pouco essa live vai ficar gravada, disponível no YouTube, né, no próprio NEAV, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho depois, Giane, com propriedade do tema, do assunto, né, sobre o NEAV aí. Mas, com certeza. Antes de eu adentrar um pouquinho, né, na questão do nosso projeto, que ele se modifica um pouquinho agora, porque antes era uma situação e a gente não pode deixar de falar que agora a situação é outra e nós não podemos deixar de falar sobre, né? Então, bem como vocês colocaram, o Adriano, na fala dele com uma propriedade muito grande, uma sapiência muito grande, né? Sobre interdisciplinaridade. Parabenizo o professor pelo trabalho e também estamos aí na luta junto para que realmente essa situação se normalize em questão de democracia dentro dos institutos federais, né? Dos institutos que não é somente o IFSC, né? que sofre com isso, mas o Rio de Janeiro, o Cefet, né? Rio Grande do Norte, que a gente percebe e acompanha aí. Sim. E tudo isso gera essa instabilidade para nós professores, para nós docentes, né? E falar sobre interdisciplinaridade é observar também, como o professor Adriano coloca, observar toda a situação que se encontra, né? Que nós temos uma situação, nós professores da rede federal, mas o professor da escola estadual tem outra situação, o professor da rede municipal tem outra situação, né? E que falar sobre interdisciplinaridade é olhar para essa realidade, né, que nós nos encontramos, né? E de que forma o meu trabalho pode auxiliar no trabalho do outro professor, ou pode auxiliar para aquele aluno, né? O colega pode auxiliar o outro. E quando você fala, Giane, também de nós estarmos com essa carga nas nossas costas, né? Realmente é isso que a gente sente, né? E eu percebo que essa carga a gente joga também pro nosso aluno, né? Porque a situação também é uma situação econômica no nosso país, né? A situação social, psicológica também que se coloca aí, que deve ser observada, né? Então, não é simplesmente assim, eu tenho que trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar o conteúdo e assim nós vamos juntar uma disciplina aqui, uma disciplina ali e vai ser feito o trabalho. Não é bem assim,
né? Interdisciplinaridade, bem como o professor coloca e o professor Adriano coloca, é muito além né, dessa junção de disciplinas. Ela vai para um olhar para o fazer do todo, né? Eu não estou aqui isolada desse todo, que é esse planeta, que é esse mundo onde eu estou inserida, que é essa região, o que é essa cidade, né? O que essa cidade ou essa região me coloca agora aqui, né? Que situação é essa econômica, situação climática, situação, enfim, social, toda que se coloca, né? Muito para além disso. Então, é pensar, esse planejar, que é muito bem colocado, o professor Adriano disse, não é apenas juntar as disciplinas, mas é planejar e ter um olhar para essa situação. O que nós observamos antes, em fevereiro, quando colocamos um projeto junto com o NEAV, hoje já se coloca outra observação, né? Hoje já tem que ser feita uma análise completamente diferente desse objetivo desse projeto, né? Eu percebo também, professora Ana, bom, agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, né? Na sequência das discussões, é muito pertinente o que você está falando, e eu percebo que você chama atenção para a questão da sensibilidade no fazer docente, né? A gente, mais do que transmissores ou protagonista nos processos de ensino-aprendizagem, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para o contexto. E aí, quando se fala em interdisciplinaridade, a gente não olha apenas para a questão da unidade entre os campos de saberes, que é importante, a pluralidade desses saberes, a diversidade desses saberes, mas para além desse campo, a gente também precisa olhar para as situações. E você traz contexto político, econômico, cultural, as vivências, as organizações familiares, como que elas estão passando nesse momento, né? E eu vejo uma fala muito sensível no que você está colocando, que em tempos de pandemia é fundamental. E aí, nessa linha, você também chama atenção para a perspectiva da solidariedade no contexto da educação. E quando a gente tem esse desafio para a gente se reinventar, se a gente perder esse horizonte, a gente não se reinventa. A gente entra num processo mecanicista, né? Que foi o que o professor Adriano antes comentou para o alerta com essa questão. Sim. Então, assim, continuando essa fala, né, e aproveitar para agradecer aí, eu quero também agradecer aos meus colegas de Chapecó, porque durante 9 anos eu trabalhei no Instituto Federal de Chapecó, né? Também tive a oportunidade de trabalhar 20 horas em Chapecó e 20 horas no IFSC de São Miguel do Oeste. Me desafiei a isso uma época também. 20 Professor, horas... então, se você puder falar dessa experiência sua, né, enquanto, né, na tua trajetória profissional, as tuas experiências que fizeram jus às iniciativas de trabalhos interdisciplinares, né? Você tem aí uma longa trajetória para nos contar nesse momento, né? A gente não se faz professor do dia para a noite, né, Giane? A gente tem toda uma história que a gente vem, né? Então, eu tenho mais de 20 anos já de educação aí, e também ensino fundamental, né? Então, é um caminho que a gente traz, né? E eu quero agradecer muito aos meus colegas do IFSC Chapecó, né? Aos meus colegas do IFSC São Miguel do Oeste, aos colégios estaduais onde eu trabalhei também, né? Em São Miguel do Oeste, escolas particulares, enfim, toda essa, né? O que a gente vai trazendo de bagagem e aprendizagem, que isso é enriquecedor. Essa união, essa junção e saber olhar para isso, né? E durante essa caminhada, então, no IFSC Chapecó, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho, né, de iniciar junto com os colegas, na verdade, em 2011, né, nós começamos com o EJA, lá à noite, esses trabalhos, as oficinas de integração, né, essas oficinas de projetos integradores, e aí foi mudando os nomes, mas, enfim, com aquela ideia de acertar, né, sempre a gente tem aquela ideia de fazer o melhor dentro da educação, né, Giane? Claro que existem os erros, mas é através desses erros que a gente vai somando e se melhorando, como você disse, se reinventando, né? E eu tenho que agradecer, então, aos meus colegas todos lá, inclusive o Adriano, né, todos eles. Não vou citar nomes, porque aí a gente acaba esquecendo de algum, mas são todos maravilhosos. E eu quero dizer que de todo esse trabalho, olha só, o Adriano foi muito... Ele não quis falar do livro, mas resultou de um livro, né? Olha só esse livro. Que bacana, que show. Que ele não pode falar um pouquinho desse livro, mas tem coisas muito boas, inclusive
tem coisa minha aqui. E os meus colegas escreveram os trabalhos maravilhosos aqui, que são oficinas de integração, né? Vivências e sala de aula. E falando disso, eu me recordo do primeiro projeto que eu trabalhei, nosso primeiro, que foi com uma conta de luz. Tá? Como trabalhar uma conta de luz em sala de aula, né, Giane? E aí a gente foi lá e a gente trabalhou química, a física através de uma conta de luz, né? É ir para a realidade do aluno, né? Fazer com que o aluno perceba que através daquela conta de luz existe algo muito maior, né? Como é que eu me coloco nessa situação, então, enquanto ser ali que está envolvido nisso tudo, né? Olhar para a conta de luz e fazer uma leitura dessa linguagem, dessa escrita que está nessa conta de luz. Como é que essa conta de luz dentro da linguagem se posiciona, né? Uma linguagem técnica? Como é que é essa linguagem? Por que que tem todos essas siglas, esses elementos dentro dessa conta de luz que a física explica, que a química explica, e que a história também, né? Porque tem uma barragem também em Chapecó, em São Miguel do Oeste, tem barragens também, e que também tem um contexto histórico se essa barragem foi... Eu me lembro muito bem que a gente levou, assim, a esse debate, né? Para que essa barragem fosse construída, famílias tiveram que desocupar o lugar, né? Famílias perderam sua identidade lá, né? Então, interdisciplinaridade é isso, assim, é você ir muito mais além do que apenas um conteúdo, é você trabalhar num contexto muito mais amplo, né? E no final eu lembro... Um comentário também bem interessante que vai ao encontro da tua fala, Claudinha, um abraço, nossa colega falou da interdisciplinaridade vista também nos espaços não formais, né? E, às vezes, esses espaços formais, eles também contêm essa questão da biografia do sujeito, da história do sujeito, da sua cultura, né? Isso mesmo. É interessante esse exemplo que você traz no caso da conta da luz, né? Que abarca todas essas realidades. Muito, muito feliz esse exemplo. E aí, no final, teve um grupo, então a gente dividia, né, os grupos para orientação, como você sabe que também acontece esses trabalhos aqui no IFSC Gaspar, né, que também quero mandar um beijo, um abraço para todos os meus colegas que estão assim numa equipe muito legal, assim empenhada, que tudo dê certo, que essas lives dê certo, que o nosso trabalho dê certo, né? Andréia, Paulo, Giovanni, todos aí, você, né, Giane, todos juntos, né, fazendo com que a gente consiga encontrar um meio, um caminho que nos norteie, que a gente, nossa, por aqui, vamos começar por aqui, esse é o caminho, não é, né? Mas, enfim, então, voltando para essa questão, né, que a gente às vezes se perde um pouquinho. Muita coisa, né, prof? Até eu queria, prof, comentar, assim, que nós temos 6 minutos, mais ou menos, para encerrar. Né? Se você quiser fazer um desfecho, né? Vou fechar com você. Eu gostaria só que você colocasse um pouquinho, Giane, então, assim, para eu falar do projeto, né, que eu quero falar do nosso projeto aqui, que você falasse um pouquinho do NEAV para nós aqui, pessoal que está ouvindo, né, que a gente consiga entender, porque aí eu vou falar de onde vem esse projeto, né? Sim, sim. Então, o NEAV, repetindo, né, a sigla que eu falei lá no início, é o Núcleo de Estudos em Agroecologia do Médio Vale Itajaí, coordenado pela professora Andréia Becker, que está nos acompanhando, né? Um abraço, Andréia. Nós somos colaboradores desse núcleo, né? A professora Ana, tem o professor Hendry, o Márcio, muita gente aqui, Paulo. Não vai dar para citar todos, senão a gente vai esquecer. E é um núcleo que trabalha na perspectiva interdisciplinar, porque entende que a agroecologia ela precisa estar mais em evidência nas instituições escolares, né? É uma grande demanda do século XXI para que a gente, enquanto sujeito histórico, vou dizer, nós podemos pensar nessa questão do meio ambiente. E aí é um discurso muito, muito rico, muito amplo, porque envolve desde a crítica à questão do agronegócio, envolve a questão da diversidade, né? A mulher também como atuante nessa causa do meio ambiente, da terra, dos alimentos, envolve várias áreas, né? A gente tem aí discussões no campo da biologia, no campo das ciências humanas, das línguas, é um campo assim muito
um espaço muito significativo para abarcar diferentes experiências e diferentes perspectivas de conhecimento. Então, eu considero que a professora Andréa vai falar com mais propriedade do que eu, né, sobre o NEAB, mas como você comentou ali, é importante também a gente explicar, né? Eu considero um núcleo, assim, fundamental para estar presente nas instituições. Acredito que todas as redes de ensino precisavam congregar atividades e ações com essas questões sobre a agroecologia. Aí tem os temas da permacultura, né? Tudo voltado para um cuidado do meio ambiente e um cuidado de nós, seres humanos, porque nós fizemos parte desse meio ambiente. Isso. E às vezes a gente vê uma perspectiva assim dualista, tipo o meio ambiente lá e nós aqui, mas nós estamos num todo, num integrado, né? E quando a gente fala de totalidade, às vezes a gente tem dificuldade de se perceber nessa totalidade, né? Por conta de uma modernidade que traz certos princípios do individualismo, né? A questão da competitividade desnorteia muito e prejudica essa questão tão cara para a sociedade, que é a questão ambiental como um todo, né? Eu acredito que o tempo é muito curto para falar, mas a gente dá algumas dicas, né? Mas não, que bom que você colocou, né? Porque, assim, o NEAB, então, além de ser um projeto de extensão, né, um projeto de pesquisa, ele é um projeto para o ensino, né? Então, o NEAB está na sala de aula, né? O NEAB está dentro da sala de aula. Eu sou a professora Luiziane, né? E agora estou eu aqui em Gaspar, com esses alunos maravilhosos, colegas maravilhosos, com potencial, todos assim, que eu fico assim, cheia de vontade de trabalhar. Mas, enfim, como trabalhar agora na situação, né? Então, a princípio, nós tínhamos, junto com o NEAB, então, pensado como é a agroecologia, né? A agroecologia é vida, né? Então, como nós ficar separados disso? Não tem como, né? Porque eu sou parte da natureza, né? Então, interdisciplinaridade está ligado a conhecimento, a história e a cultura. Como ele está ligado a conhecimento, história e cultura, eu preciso inserir esse aluno, esse conteúdo precisa estar inserido nesse conhecer, nessa história, nesse social, né? E aí nós pensamos como módulo 3, nós temos a informática integrada, o curso de ensino médio em informática, né? E o curso ensino médio em química, né? Então, no 3, dentro da língua espanhola, a gente trabalha os alimentos. E aí, então, surgiu a ideia de fazer um projeto, né, que eu estou coordenando, esse projeto sobre os alimentos, um viaje por la cocina de América. E aí, essa viagem, né, como fazer essa viagem? É através da cultura, observando, então, junto com os outros professores, por exemplo, né, com geografia, a parte geográfica, por que tal região tem tal alimento e tal outra região nós não produzimos esse alimento? O que o clima diz sobre isso? A situação climática, a situação geográfica, né? A situação social daquele lugar. E aí nós distribuímos, então, alguns países, os alunos já receberam essas tarefas, né? Agora falta nós, quando voltarmos, delinear um pouquinho mais como vai ser essa atividade, mas olhando para essa perspectiva, assim, né? Que é sobre os alimentos, mas e aí, como é que nós vamos ver lá no Peru, por exemplo, né? Por que tal região se produz mais o milho e na outra região o peixe, né? Porque lá naquela região eles cultivam mais a questão dos alimentos voltados para da pesca, né, o peixe, porque é uma região litorânea. A outra região é uma região mais para a selva amazônica, por exemplo, temos Machu Picchu, né, Cusco, Arequipa, que são regiões diferentes, inclusive com línguas diferentes. São situações de linguagem. Uma diversidade, né, de contextos. Esse trabalho vai ser rico, maravilhoso. Vai longe. Professora Ana, uma pena ter que pedir para a gente fazer o encerramento, que está acabando o nosso tempo. Temos, assim, pelo meu controle, parece que são 2 minutos, não estou com o cronômetro aqui, mas eu gostaria, então, para a gente fazer as despedidas, né, agradecer a todos. Deixo meu agradecimento a você novamente, ao professor Adriano, a todos que estão aqui nos acompanhando, e espero que em outro momento a gente continue a discussão. Tá bom, professora? Muito obrigada.
Também quero agradecer a todos, mais vindo até agora, nossas falas, e que é sempre Obrigada, então, Gerson, ali a Júlia Emily, que é a nossa bolsista. Um abraço, Júlia. Prof. Andréia, coordenadora do NEAV, também nos acompanhou. Agradecer ao professor Garibo, reitor eleito, né? A diretora do campus, do nosso campus de Gaspar, as nossas colegas, docentes, técnicas. Muito bacana, né, Adriano? Não vamos ter tempo para chamar o Adriano de volta, né? Mas, enfim, estamos aqui. A Juliana, nossa ex-aluna, um abraço, Juliana, gratidão. O Hugo, nosso bolsista, Andréia de Florianópolis, o Paulo. Acho que a gente pode ir encerrando aqui. Isso. Jean Carlos, a Cris, nossa colega. Ana, nós tivemos no início 30 participantes, pelo que eu vi aqui no meio, depois a gente chegou com 39, e no final aqui a gente está em 31 colegas. Mas o que importa é que essa live está disponível, né? Essa conversa foi bacana, eu acho que assim, a partir dessa conversa a gente pode pensar em outras conversas, em outras lives, com outros professores, com outras contribuições. A Cris também aí, um abração, a Rúbia, todos aí que estão por aí. Pessoal, obrigada, gente, muito obrigada pela participação, o Jean, todos, a Fernanda, todos, a Andréia. Não dá para citar, porque a gente vai esquecer de alguém. Bastante gente, né? Isso é fruto de uma divulgação, né? A gente considera, eu entendo que a questão quantitativa é só um detalhe, né? O que importa são as pessoas e não o número. Eu comentei, assim, porque há por trás um trabalho de divulgação, né? Um empenho em levar esse conhecimento a toda a comunidade do IFSC, que isso é importante. Então, a gente agradece com muito carinho a participação de